Oi pessoal, meu nome é Rafael Cunha e eu vou cuidar da parte relacionada à redação para o Enem para vocês. Nesse primeiro módulo, eu quero falar antes de tudo sobre algo que aparece no edital do INEP, que são chamados eixos cognitivos. Os eixos cognitivos valem para todas as áreas do conhecimento, não só para a redação. Vale para linguagens, códigos e suas tecnologias, vale para matemática e suas tecnologias, vale para ciências humanas e suas tecnologias e vale também para ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos falar rapidamente sobre os 5 eixos cognitivos que o INEP coloca para a gente? Então, pessoal, vamos aos eixos cognitivos. O primeiro eixo cognitivo está escrito aqui, é o dominar linguagens. O que será cobrado de vocês? Conhecimento de língua portuguesa, conhecimento de linguagem matemática, conhecimento de linguagem artística e linguagem científica para compreender determinados fenômenos. Aliás, já fiz o gancho aqui para o item número 2. A compreensão de fenômenos em diversas áreas, em diversos campos do conhecimento, é fundamental para você conseguir tirar uma boa nota na prova do Enem. O terceiro eixo cognitivo está escrito aqui, enfrentar situações problema. O que vai ser cobrado de vocês? Vocês devem selecionar, organizar, interpretar dados e informações de modo que vocês possam tomar uma decisão e assim enfrentar uma situação do tipo problema. Associado a isso, ainda vão cobrar de vocês a construção de argumentação e a elaboração de propostas, já até adianto, propostas solidárias. Sobre esses eixos, a gente vai falar muito especificamente na parte de redação. Até já! Bom, vistos os eixos cognitivos, você deve estar se perguntando, tá bom, mas se vale para todas as áreas do conhecimento, por que a gente viu os eixos cognitivos justamente agora? Por um simples motivo. Vocês vão ver que todas as competências para a redação estão diretamente ligadas àqueles eixos cognitivos. Não eram 5 eixos cognitivos? Muito bem, nós vamos ter 5 competências para a redação. A primeira já está aqui no quadro. Olha o que eu escrevi. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Aqui faz-se necessário um esclarecimento. O que é a norma padrão considerada pela banca de correção do Enem? A norma padrão é aquela linguagem que nós chamamos de norma culta. Caso você não saiba exatamente o que é a norma culta, eu vou explicar rapidamente quais seriam os diversos níveis de linguagem. De forma bem simplista, eu posso trabalhar os níveis de linguagem em 2 grandes grupos. A linguagem pode ser formal e a linguagem pode ser informal. A linguagem formal, que é a que nos interessa aqui para a redação, ela pode ser no nível erudito e ela pode ser no nível culto. A linguagem erudita, como o próprio nome já sugere, é uma linguagem muito sofisticada, normalmente rebuscada, normalmente hermética ou, dito de outro modo, pouco conhecida pelo homem médio. O homem médio não é nem um gênio, nem um idiota completo. É aquele que tem um conhecimento normal, geral, do que acontece no cotidiano e ele normalmente não domina determinadas palavras. Já a norma culta, que é aquela que a gente de fato deve utilizar na redação, ela é caracterizada por uma série de elementos. Observância das regras de concordância, das regras de regência, das regras de pontuação, das regras de ortografia, das regras de utilização de crase e acentos agudos, circunflexos e afins. Tudo isso vai ser avaliado no momento em que forem fazer a correção. Esse é o primeiro critério, a primeira competência que você tem que, de alguma forma, dominar para conseguir tirar uma nota boa na redação. Vista a primeira competência, vamos agora à segunda. A segunda, mais uma vez, eu coloquei aqui no quadro. E toma cuidado porque ela é um pouco longa, mas é fundamental que a gente preste atenção às partes. Olha o que está dito aqui. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Olha, eu sei que uma leitura só parece não ser suficiente, mas eu digo para vocês que aqui existem pelo menos 3 partes fundamentais se você quiser compreender o que a banca do Enem espera na hora que você faz a redação. Vamos lá? Primeira parte, ele diz para você compreender a proposta de redação. Então, existe uma proposta, existe um tema, existe muito provavelmente uma situação, um problema que tem que ser compreendida por você. Como fazer isso, como mostrar isso no papel, eu vou falar depois, mais para frente, em outro módulo. Segundo aspecto. O segundo aspecto é o que ele fala que você tem que aplicar conceitos das várias, vou botar aqui, várias áreas do conhecimento. Quando o Enem sugere isso,
Ele mostra que você pode utilizar seu conhecimento de mundo, sua vivência, mas também os seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, principalmente no ensino médio. Você não teve aulas de história, geografia, física, química, matemática, filosofia e sociologia? Pois bem, esses conhecimentos todos, essas disciplinas todas, te deram base para você construir uma argumentação interessante e inteligente em qualquer tema, associando essas áreas do conhecimento e atingindo a chamada interdisciplinaridade. O terceiro aspecto interessante é o que está aqui no final, dentro dos limites, olha o que eu vou marcar, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, e a gente vai falar sobre isso depois, ele tem uma série de limitações, algumas conteudísticas, outras formais. Aqui, quando ele fala em limites estruturais, ele está trabalhando principalmente aspectos como a linguagem que deve ser utilizada numa dissertação e a estrutura propriamente dita do texto. Uma introdução, um meio a que nós damos o nome de desenvolvimento e também um término da redação, a que nós damos o nome de conclusão. Só para vocês saberem, a gente vai ter depois um módulo só para falar sobre a introdução, outro para falarmos sobre desenvolvimento e ainda outro para falar sobre como fazer uma conclusão para a prova do Enem. Terceira competência das 5 cobradas. A terceira diz o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui existem 2 comentários interessantes para fazer para vocês. Primeiro, quando ele diz que você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações de fatos e afins, na verdade, ele espera que você faça 2 coisas. Primeiro, que você traga um conhecimento de mundo que sozinho seja capaz de trabalhar a redação. Só que a banca também é esperta, inteligente o suficiente para saber que nem tudo sobre aquele tema você conhece. E ela te dá uma série de textos ou fragmentos de texto, fotografias, charges, tirinhas e afins que de alguma forma vão te ajudar a fazer a redação. A esse conjunto de textos ou fragmentos de texto, nós damos o nome de coletânea. Mais para frente, a gente vai ter uma aula, um módulo, só para falar sobre o bom uso da coletânea na prova do Enem. O segundo comentário que eu tenho para fazer é em relação a esse finalzinho aqui, quando ele fala da defesa do ponto de vista. A gente já tinha visto na competência 2 que você tem que trabalhar os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Aqui ele está falando de um aspecto fundamental no conteúdo, que é o fato de você ter que mostrar, evidenciar um ponto de vista. Ponto de vista, lembra, é sinônimo de opinião, um juízo de valor sobre uma determinada realidade. Então, quando você concorda com alguma coisa ou discorda de alguma coisa, aquilo ali é um ponto de vista. Da mesma forma, quando você supõe que haja determinadas causas e possíveis consequências para um aspecto, um problema, aquilo ali também pode significar um ponto de vista. Adotar um ponto de vista é fundamental se você quiser ir bem na redação do Enem. A quarta competência também é bastante interessante por 2 aspectos fundamentais. Eu vou ler e depois eu dou uma esmiuçada nela. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, como eu já disse, são 2 aspectos interessantes. Primeiro, ele fala em conhecimento dos mecanismos linguísticos da construção da argumentação. Eu quero que vocês se acostumem a partir de agora com um nome que a gente vai usar bastantes vezes aqui para frente. Qual é o nome? Coesão. Toda vez que a gente fala em mecanismo linguístico para construir um argumento, muito provavelmente vamos estar falando de palavras que são utilizadas para ligar as partes, ligar as ideias, ligar determinados pontos ao todo. A esses mecanismos, a esses recursos que são responsáveis por ligar as partes, nós damos o nome de coesão. Além disso, a gente também tem uma parte que fala aqui, necessários para a construção da argumentação. A construção da argumentação, ela é feita sob o aspecto semântico, em que ideias são interligadas. Quando a gente interliga as ideias, não no aspecto formal, nós damos o nome de coerência. Então, fundamentalmente, nesse item 4, sabe o que a banca do Enem está dizendo para vocês? Sabe o que o INEP está dizendo para vocês? Que serão cobrados todos os aspectos inerentes à coesão e coerência na sua redação.
Para a quinta competência, eu tenho 3 comentários fundamentais. Antes de tudo, eu vou ler. Olha o que diz o item 5. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Olhe que aspectos importantes a gente tem aqui. Primeiro, a banca te obriga a elaborar uma proposta de solução. Lembra que a gente viu nos eixos cognitivos que você tinha que reconhecer, enfrentar uma situação-problema? Pois bem, se nós temos um problema, uma situação-problema, é claro que nós temos que enfrentá-la. É claro que nós temos que propor uma solução. Olha que ele já está dizendo, repara, que o problema vai ser abordado. Às vezes esse problema ele é explícito, às vezes é implícito, mas você sempre deve reconhecer um problema. E aí, a partir do reconhecimento dele, propor uma solução. Só que essa não é uma solução qualquer. Ela tem alguns limites, e são limites que eu diria até óbvios para uma prova de cidadania, como é a prova do Enem. Que limites são esses? Está aqui. Respeitar os valores humanos, ou seja, na hora de propor uma solução, você tem que, de alguma forma, observar o que nos faz humanos. Não pode haver discriminação, não pode haver qualquer forma de preconceito, não pode haver qualquer forma de exclusão ou desigualdade na sua proposta. Muito pelo contrário, a sua proposta tem que ser dotada de uma postura solidária e de inclusão. Associado a isso, também está escrito aqui, considerando a diversidade sociocultural. Ora, se nós somos um mundo extremamente diversificado, se nós somos um país, no caso do Brasil, extremamente diversificado também, é claro que nós temos que ser capazes de considerar e trabalhar bem com essa diversidade sociocultural. Dito de outro modo, é uma prova que te obriga também a trabalhar com tolerância na hora de propor uma solução. Se você conseguir somar todos esses aspectos, tenho certeza de que o seu resultado vai ser muito, muito bom na hora de fazer